Olá, esse aqui não é um podcast onde vai ter apenas uma conversa simples, é um encontro de universos, né, que tem sensibilidade, força, liberdade. As meninas não estão aqui à toa, é porque a gente tem uma história. Uma chega com a densidade das águas salobras no olhar. Precisa no que acredita, é persistente até ver a esperança acontecer. Acredita nas pessoas como quem acredita no amanhecer. É mãe, sobretudo mãe. E isso transborda na sua pele, nas suas palavras, na forma como enxerga a educação, um fio condutor feito de sensibilidade, afeto e, acima de tudo, transformação. Seja bem-vinda, Luinha. A outra é a elegância que observa, a inteligência que flana, arisca, atenta aos detalhes, exigente consigo e com o mundo. Carrega fibra em cada gesto, leva o trabalho com seriedade de quem sabe que amor é ferramenta de libertação. E é com esse amor que ela pensa e pratica a educação. Seja bem-vinda, Diana. A outra é trovão, voz firme, olhar que pulsa, energia que ocupa o espaço, mas por trás da força há um coração imenso que se doa com generosidade rara. Vive intensamente, como quem sabe que a cada dia é uma possibilidade única. É tempestade e calmaria, tudo ao mesmo tempo, e é maravilhosa por isso. Seja bem-vinda, Tainá. Obrigada. A nossa história começou na pandemia, né? Aqui nós temos 3 diretoras do Colégio Novar Veiga de Almeida, 3 mulheres que poderiam ser simples herdeiras, mas resolveram arregaçar as mangas e construir as próprias trajetórias. E quando nós nos conhecemos, logo em seguida o mundo fechou as cortinas, né? Esse palco aqui não seria possível naquele ano. E me foi muito impactante, acredito para vocês também, esse primeiro encontro, esse nosso encontro, porque era tudo inédito. Para mim era uma experiência nova, para vocês ter um profissional como eu também era uma experiência nova naquele segmento. Uma das coisas que a gente conjecturava muito é o que seria esse mundo pós-pandêmico. Bem, passaram-se 5 anos. O que é esse mundo pós-pandêmico? Como vocês enxergam esse mundo hoje, 5 anos passados? O mundo melhorou? O mundo piorou? Como é que vocês veem isso? Bom, primeiro queria te agradecer, dizer que eu já fiquei emocionada só com as palavras. É muito forte essa relação e você torna tudo mais lindo com as suas palavras. E desde a primeira vez que a gente conversou, né? Eu acho que o teu olho pela língua portuguesa, pelas palavras e essa conversa de linguagem é que faz sentido hoje a gente estar aqui e essa amizade que a gente construiu. Então, obrigada pelas palavras. Vou começar a responder, assim, né? Eu acho que o mundo mudou, mas nem para pior, nem para melhor. Eu acho, claro que a gente, na época que estava na pandemia, teve um momento que a gente olhava e falava assim, todo mundo vai vir diferente, vai vir todo mundo olhando mais para o outro. E isso efetivamente aconteceu. Quando a gente começou a voltar aos poucos para a escola, foi efetivamente a gente sentiu os pais e as crianças necessitando de contato, necessitando de estar junto, os pais mais parceiros da gente, as crianças precisando desse olhar, desse abraço, desse afeto, e educação que a gente pensa, que a gente acredita, que a gente defende, que Novare defende, fazia cada vez mais sentido da gente entender a gente mais como um ser humano do que como uma caixa depositar de aprendizagem. Não, era o ser humano, a gente se olhando. Mas também o mundo foi evoluindo e as questões foram surgindo, né? E eu acho que um pouco da miséria humana volta à superfície, né? E a gente começa a voltar a ter vaidade, a gente começa a ter um imediatismo. Eu acho que até por conta da pandemia, a paciência depois que passou e que todo mundo voltou, eu acho que a paciência diminuiu, né? A gente tem uma outra questão
que a gente conversa muito, que eu acho que veio da pandemia, desde a pandemia, vem se agravando, já vinha se agravando, não era só pela pandemia, mas eu acho que já vinha se agravando e eu acho que depois da pandemia se intensificou mais, que foi a inteligência emocional, né? As pessoas cada vez mais precisando se reconectar com elas mesmas e se perdidas delas mesmas. Então, eu acho que foi e que tem sido um desafio essa saúde mental. A saúde mental, depois da pandemia, eu vejo e percebo que ela vem mais aflorada, mais agravada, e a gente cada vez mais precisando cuidar com esse olhar, com esse afeto. Né? A pandemia transformou, eu acho. Né? E transformou esse ser humano, tem um lado bom e ruim. Né? Quando a pandemia começou, né, e toda aquela rede de solidariedade que começava a aparecer, né, as pessoas entregando quentinha para caminhoneiro na rua, e eu saí do Rio de Janeiro com a família e tudo mais, e passei por as pessoas entregando quentinha na rua, eu falei, gente, que coisa fantástica, as pessoas estão aqui se arriscando, porque a gente tinha muito medo, mas para doar para o outro. E aí tinha um monte de live com doação, eu senti, e tinha, acho que foi a Globo, se eu não me engano, lançou o programa Só Coisas Boas, assim, tudo que as pessoas estavam fazendo de bom. Acho que era a Globo que tinha esse programa. Eu falei, gente, acho que vai dar uma pausa e a gente vai efetivamente se transformar como ser humano. Essa era a minha grande esperança. Assim. Eu falei, gente, o ser humano vai se transformar e vai ser uma coisa maravilhosa. A gente vai perder o egoísmo, vai sempre olhar para o próximo, porque a gente viu que a vida era muito, muito frágil, né? Assim, de repente, você podia pegar o Covid, e de repente você poderia morrer, e era notícia de morte, um monte de gente morrendo, e era uma fragilidade. Mas eu acho que quando a gente retomou com todas as vivências, né? E aí eu acho que as pessoas voltaram um pouco mais até egoístas, porque viram que pode ser mais curta a vida, né? Pode ser mais frágil ainda, menos pacientes. E eu não sei se foi o excesso dessa companhia da tela, que pode ter aumentado ou não, ou a inteligência artificial, ou a facilidade, mas hoje a tela como companhia das pessoas, né? Eu acho que isso ficou um cenário ruim. Assim, hoje eu vejo essa exposição excessiva, os influenciadores arrastando, e muitas coisas não são tão positivas assim. A gente, né, trabalha com adolescência, a questão da imagem muito forte, né, para essas meninas e para esses meninos, a questão do ter muito forte, a questão do imediatismo, até do aprender muito forte. Então, assim, essa atenção ela é muito rasa hoje. Então, eu acho que a pandemia deixou esse legado que hoje a gente precisa trazer como um grande desafio. Assim, como é que eu vivo com esse legado que está posto, ela, né, fez isso, foi uma transformação que aconteceu, e o que a gente precisa fazer para retomar essa convivência. Então, acho que hoje a gente tem esse desafio do conviver mais, né? Conviver sem a tela. Uma vez estava escutando em algum lugar, não sei, mas numa mesa de jantar, que às vezes a gente está com o telefone, assim, não, aquela pessoa do WhatsApp não foi convidada para aquele jantar, então você não precisa conversar com ela agora, pode ser em outro momento. Então, acho que a pandemia, para mim, né, assim, a minha análise é essa, assim, tem uma transformação positiva de possibilidades, porque assim, eu acho que o mundo online, da possibilidade de você fazer reunião online, de você aprender online, de encurtar essas distâncias, isso foi sensacional, né? Então, assim, para as pessoas idosas, então, poder ter contato com as suas famílias que moram longe e aprenderem a tela, que era um abismo, né, de geração. E acho que isso é sensacional, a proximidade que a tecnologia traz e que a pandemia potencializou essas possibilidades. Assim, acelerou, né? Acelerou. Assim, dá para aprender, dá para se comunicar, dá para matar a saudade, mas tem o outro lado que a gente precisa cuidar também. Para mim é muito louco, né? Assim, eu tenho uma percepção diferente. Acho que a pandemia foi um momento disruptivo para mim. Eu tinha recém-entrado na educação, a gente tinha recém começado o nosso projeto, e a mudança da educação sempre foi mais lenta. E a pandemia permitiu a gente a revisitar, a olhar assim, o que é de fato importante. A gente sempre fala de prova, erro. A gente se permitiu errar. Na educação, a gente não tinha o direito de errar. Né? Então, na educação, a gente se permitiu ousar. A gente vai abrir, abre o Classroom, faz a live. Todo mundo se permitiu mais. Então, eu acho que permitiu a gente a ser mais ousado. Eu acho que a fome pela vida permitiu a gente experimentar mais. É claro que nem tudo é sempre bom ou sempre ruim, mas eu acho que
quando eu olho, eu vejo um mundo mais ousado, um mundo mais destemido, do tipo, não espera tanto amanhã, cara, o amanhã pode não chegar, sabe? Valoriza agora, olha agora para quem você ama e fala, cara, eu te amo. E a gente tá junto porque teve muita gente que morreu sozinho. Teve muita gente que você não pôde se despedir. Eu acho que trouxe o debate da morte, que era um assunto que não era falado. Né? Então, assim, não importa a idade, todo mundo teve que conviver com isso. E eu acho que isso trouxe uma reflexão para a vida. E aí eu acho que impacta na inteligência emocional. De você falar, cara, peraí, deixa eu rever. Mas eu acho que hoje a velocidade que as coisas mudaram, as pessoas se permitem a experimentar as coisas novas com mais facilidade porque elas foram obrigadas. Né? Elas foram obrigadas do tipo, cara, o mundo mudou. Você está dentro de casa, você vai ter que fazer outra coisa. Então eu acho que é um momento difícil, mas o mundo é cheio, a história do mundo, a gente é cheio de momentos. Eu acho que foi um momento de ruptura, foi um momento que a gente rompeu com um modelo de tudo muito pré-feito para a gente poder estar pronto para esse modelo virtual, para esse mundo disruptivo, para esse mundo mais acelerado, que eu acho que o mundo estava tentando fingir que não estava acontecendo. Então eu acho que a pandemia ela acelerou, que eu acho que traz consequências, né? O mundo acelerado, sim. Você erra mais, você tem menos cuidado. Então eu acho que a gente precisa reequilibrar, mas para mim assim, forte foi a quebra desse paradigma, né? E na escola, por exemplo, eu lembro que a gente queria provocar algumas assim, essa matéria é pré-requisito ou não é? Mas era um tabu. E na pandemia você fala, olha, eu não vou conseguir dar estudo de aula, vamos definir, vamos repensar a nossa aula. Então eu acho que isso, a minha experiência na pandemia foi na escola, mas eu acho que as empresas puderam entender que você não precisava viajar, né? Eu vim de um mercado onde você pegava 3 voos por semana. As empresas entenderam que você não precisava mais viajar tanto. Tem reuniões que são importantes, fazer olho no olho, mas que você pode tocar algumas coisas à distância. Então acho que a gente também aprendeu sobre equilibrar um pouco mais a vida. Então eu acho que tem coisas positivas. Eu acho que tem lições. Lições, né? Eu acho que e aí a gente segue para acho que melhorou quem soube aproveitar a escola da dor, né? A dor é sempre muito... A gente foge muito da dor. E óbvio que no momento que tá doendo, a gente quer sair dali o mais rápido possível. Mas eu acho que a pandemia acho que trouxe isso também, né? A gente louvar as nossas dores, né? No momento, não. No momento a gente quer que ela passe. Mas eu penso muito... Eu tenho pensado, acho que a chegada dos 40, né? Tainá não chegou ainda, né? Cheguei. Já chegou? Então bem-vinda, bem-vinda. Então, a chegada dos 40 faz isso com a gente, né? A gente começa a pensar assim, não, mas que bom. Eu acho que eu ia ser, sabe, um ser humano... Mas a maturidade é uma benção, né, gente? Muito bom. A gente foge tanto da velhice e esquece de aproveitar essas questões. Eu acho que assim, eu acho que a pandemia foi dor, né? Então, acho que... é uma dor que a gente não podia fugir. Não podia fugir dela. Tava posto, tava no Era mundo, fato. não tinha pra onde você, né, assim. É isso, né? Eu acho que é isso, a gente louvar mesmo essa escola da dor. Agora, vamos lá, vocês hoje, né, tem essa tríade aí que dá conta lá do inovar, mas quem eram vocês antes e quem são vocês hoje, né, com o inovar? Antes do inovar e no inovar. Começa quem é o inovar, vai, a primeira do inovar. Atividade oposta. Bom, ai, que difícil. Não, eu acho que eu sempre fui uma apaixonada pela educação. Então, eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar com educação, até porque eu tinha muitas pessoas que eu admirava na vida e que estavam na educação, né? Meu avô, a minha mãe, a minha avó. Então, são pessoas que eu sempre foram meus grandes ídolos, meus grandes gurus. Então, eu nunca tive dúvidas. Eu estava na escola e falei, vou fazer pedagogia. E não é porque a gente tinha escola, é porque eu acreditava que aquele modelo de transformar a vida das pessoas e de tocar a vida das pessoas e tornar no possível, a educação como um possível na vida das pessoas, eu sempre acreditei nisso. Então, para mim não foi muito difícil. E aí fiz uma carreira, fui para a PUC, fiz a PUC, depois fiz estágio em outras escolas, antes de chegar no Veiga, eu fiz estágio em outras escolas, fiz estágio lá na Rocinha, que foi muito bacana e foi muito diferente, foi uma experiência muito bacana, né, que uma colega de turma falou, eu estou precisando de professora para minha banca de estudo, você topa? Eu falei, óbvio, vamos lá, eu topo. Na cara, na coragem, sem saber muito o que eu ia fazer, e foi uma experiência muito bacana, fui para outras escolas. Tive grandes diretores como mentores também, diferentes da família. Então, eu segui e fui para o Veiga de Almeida, né? Na época, Colégio Veiga de Almeida.
E aí comecei a aprender e foi muito legal porque eu comecei do zero, assim, comecei como estagiária. Falou assim, não, você vai ser estagiária. E aí eu comecei sendo estagiária, depois professora de integral, depois professora de fundamental, fui para a coordenação de educação infantil, né, descobri como é que é ser líder, porque até então nunca Você era funcionária da sua família. Eu era funcionária, e funcionária mesmo, assim, com aquelas cobranças, ninguém me aliviava em nada, pelo contrário, me cobrava mais ainda. Mas foi sensacional. E aí, assim, quando a gente chegou, um belo dia, a nossa família falou assim, não, o Colégio Veiga de Almeida não faz mais sentido para mim. Né? E aí a nossa família falou, não, o colégio não faz sentido. Eu falei, peraí, mas eu me preparei a vida inteira para isso, é tudo que eu quero, essa é a razão da minha vida. E aí, numa conversa com a minha mãe, falou, não, seu sonho não vai morrer, a gente vai pensar como é que a gente vai fazer isso. E aí o meu tio e minha mãe conversaram com a gente, aí falando assim, não, começa a pensar mais ou menos. Eu falei, Tainá, eu não sei fazer conta, eu sei fazer escola, eu sei fazer gente, eu sei cuidar de educação, pensar em educação, como é que eu posso afetar, transformar a vida das pessoas com educação, mas eu não sei fazer conta, eu preciso de você. E aí a Tainá entrou na minha vida. Então, acho que eu era uma sonhadora, voando alto apenas com os meus sonhos. E quando chegou a Tainá e a Diana, eu comecei a tornar o sonho realidade. Eu acho que essa é a diferença do inovar antes, apenas uma sonhadora, e aquela velha história quando a gente sonha junto, vira realidade. Então, depois do inovar, é a realidade acontecendo a cada dia, que a gente vai pensando, viajando e fazendo coisas diferentes dentro do inovar. Acho que é isso. Não, achou? Não, na ordem. Não, cara, a minha trajetória foi muito diferente, assim, somos 6 irmãos, né? Então, assim, é difícil você ter individualidade com 6 irmãos. Então, minha primeira ruptura de individualidade foi, eu vou me dissociar de tudo, porque eu estudei no Veiga de Almeida, nunca tive problema minha mãe ser diretora da escola, mas, por exemplo, a primeira decisão que eu falei, eu não vou fazer faculdade no Veiga de Almeida porque eu preciso ser alguém, né? Então, eu tinha essa sede do ser alguém, de ter de ter a minha identidade. Então, eu fui fazer IBMEC, mas eu tinha ambição e quando você está na escola, né, você tem uma visão meio míope da vida que tem 3 ou 4 profissões. Ou você é advogado, ou você é médico, ou você é administrador. Uhum. Né, e tá ali, engenheiro. Você pode ficar naquele pum e não tem mais nada. Então eu falei, cara, beleza, eu não quero ser médica, eu não quero ser advogada, eu não quero ser engenheira, sobrou administração. E a minha missão foi para administração. Então eu falei, cara, eu quero ser presidente da maior empresa do mundo. Então, o início da minha trajetória foi isso, na ambição e na coisa do jovem, né, de ambição e poder. Eu queria ambição e poder e você acaba, quando você quer ambição e poder, você acaba indo pro financeiro, né, que é onde algumas coisas, você acha que algumas coisas acontecem na visão míope. E fui trazendo a minha trajetória nisso. Entrei para a consultoria, mas a consultoria surgiu na minha vida porque eu fui fazer um intercâmbio no Canadá, porque era aquela coisa, quando você acaba a faculdade, você precisa entrar no mestrado, né? Você tem que fazer um MBA logo, tem que ser agora. E quando eu acabei a faculdade, eu fui fazer o intercâmbio na intenção de já fazer o meu MBA. E conversando com o counselor da UBC no Canadá, ele falou, olha, você não tem experiência para ser MBA, você não pode ser master em business se você nunca trabalhou no business, você está começando agora. Eu falei, tá, mas eu quero acelerar, eu preciso chegar rápido nisso. Ele falou, olha, um jeito de acelerar é trabalhar em consultoria. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar com consultoria. E aí fui para o mercado, fui trabalhar com fusão e aquisição, fui trabalhar com uma série de projetos de grandes empresas, trabalhei na Accenture há muito tempo. Depois segui para a carreira financeira. E estava nisso. E para mim, trabalho, e aí é a diferença, assim, trabalho era uma coisa que eu tinha que alcançar o tal do sucesso. Né? Eu tinha que ter eu tinha que me provar, eu sou muito boa, eu cheguei, eu tinha isso. E é uma briga muito vazia, né? Porque você vai fazendo coisas e por fazer e por uma aprovação do outro, né? Então você vai nessa busca de te reconhecerem e de você se comparar. E eu estava nisso, chegou um ponto que eu decidi, falei, cara, tá na hora de eu fazer meu MBA, já tenho bastante experiência, vou estudar fora, vou fazer meu MBA.
vou aplicar para as faculdades fora, agora vou tomar essa decisão na minha vida. Falei, vou tirar um ano sabático. Minha decisão era, tipo, vou tirar um ano sabático para me organizar, porque eu queria ir para universidades de Ivy League, então eu falei, cara, vai ser pesado, vou dar uma descansada antes. E aí, nesse entremeio, a Luinha, surgiu a coisa do colégio, a Luinha e minha mãe chamaram, então ajuda. Eu falei, beleza, já ajudei a organizar uma série de empresas, cara, tranquilo. Dá uma ajudinha e depois você vai. É isso, tipo, organiza isso. A mordida foi Era essa. isso, né? Porque pra fazer MBA fora, você tem que fazer GMAT, tem umas provas, tem que fazer aplicação, tem um processo mais longo. Eu falei, não, tudo bem, dá tempo, dá pra conciliar tudo. E fui, né? E mandei também as aplicações, apliquei para as universidades que eu queria, fiz tudo. E fui ajudando, mas muito numa de, tô montando isso aqui pra você... Você precisa entender, ela não quer ver os números, não, mas você precisa ver. Porque as pessoas têm negócio como um grande vilão, né? Do tipo, quando você vai ser empresário, tem um grande vilão. Mas, na verdade, não. O empresário ele só quer que aquilo seja sustentável. Sim. Né? Senão você é só um sonho. Senão você não tira o sonho do papel. O sonho, ele precisa ser sustentável para esse sonho se realizar. Senão ele vai ser só uma grande frustração. Né? Você vai ter um sonho, vai botar tudo nesse sonho, mas se você não organizar ele para ele ser perene e ele render frutos, sim, vai ser só um sonho. Então, eu acho que a função de quem trabalha no administrativo, no back-office, é conseguir dar ar para esse sonho, é conseguir que ele seja sustentável e não só um impulso. Então, a minha visão era essa, né? Que eu ia entrar e fazer isso. Só que, dentro da escola, eu fui encontrando esse vazio do sucesso. Né? Que quando você olha no outro, quando você olha que o sucesso é o sorriso de um aluno, quando você olha que o sucesso é o encontro com um professor e aquilo fazer sentido, né? Quando você encontra com uma família, você tem uma reunião que às vezes é difícil falar de desconto, matrícula, e você, não, isso faz sentido. Não, calma aí, a gente é parceiro da educação. E aquilo foi preenchendo um outro lugar, né? E aí minha mãe falou isso para mim, assim, ela, calma, você vai encontrar o seu lugar. E aí, quando isso bateu, eu falei, cara, que loucura. E aí, quando chegaram as aprovações, eu... Não, porque eu recebi um envelope, né? Eu recebi um envelope bonito de Harvard. Eu falei, cara, vamos mandar um envelope todo bonito só para dizer que eu não passei? Eu falei, manda um e-mail, fala, valeu, não deu. Não precisa de tudo isso. Não precisa dessa pompa, tá muito longe pra você mandar alguma coisa, né? Mas eu não tive coragem de abrir, né? E aí eu levei pra escola. Levei e falei, cara, vou abrir, daqui a pouco eu abro isso, vou fazer as coisas. E aí, quando eu abri... Antes de eu abrir, eu acho. Foi antes de eu abrir, né? Eu acho que foi antes de eu abrir. Eu falei, cara, recebi o negócio de Harvard e tal. A Luinha falou, legal, tal, já abriu. Eu falei, não. Aí ela abriu logo. Eu falei, não tô pronta para abrir. Porque eu tinha coisa do sucesso, né? E eu não ser aprovada talvez seria um selo de não sucesso para mim. E aí a Luinha falou assim, cara... Por mim, você nem ia. Quando ela falou isso, bateu para mim assim, eu também não quero ir. Não faz mais sentido eu estudar finanças corporativas. Porque, para mim, o sucesso é isso aqui que eu estou fazendo agora. Isso me preencheu. E aí, quando essa ficha caiu, eu abri o envelope sem medo, sabe? Tipo assim, vou abrir, já vou resolver. E eu fui aprovada. E aí, na hora você fala assim, cara... Foi aprovada, o que eu faço? Né? Tipo, será que eu abro mão? Como é que eu vou abrir mão de Harvard, né? Tô tão perto desse selo de... Cara, fiz Harvard, vamos contestar pouco. Mas não fazia sentido. E aí foi, eu acho que a ruptura da minha vida, assim. Eu era uma pessoa muito mais dura, porque essa busca por aprovação e essa busca por conquistas e você ter essas marcas vão te deixando dura. E quando eu entrei na escola e... Cara... O sucesso a gente trabalhou, hoje a gente não trabalha mais junto, mas a gente tem uma relação e você sabe que impactou a vida do outro. Né? Eu acho que foi isso que ressignificou e aí fez o negócio fazer sentido. E aí eu entendi o sonho. Eu passei a entender, assim, não só o sonho da minha mãe, eu entendi o sonho do meu avô, entendi o sonho da minha mãe, entendi o sonho da minha avó, né? Entendi o sonho dos meus filhos. Por que minha família? Porque eu falava assim, cara, eu tenho duas certezas na minha vida. Uma delas é que eu não vou trabalhar com educação e a outra é que eu não vou trabalhar com a minha família. Corta. Eu sei que dá pra ter. E aí, mas eu entendi, eu falei, cara, é isso. Por isso que faz sentido esse sacrifício todo. Então, eu acho que hoje
o que muda, né? Essa nova pessoa é com um olhar mais humano, e eu consegui humanizar, inclusive, a gestão, né? De você entender que você ter um negócio não é certo ou errado, é só você fazer alguma coisa perdurar. Você não precisa passar por cima, é só para aquilo continuar, né? Então, eu acho que eu ressignifiquei muitas coisas, e hoje, para mim, é isso. Assim, tem um significado de família, é um lugar onde eu me encontro, é um lugar onde eu sou feliz, onde eu vou feliz trabalhar, mas é mais do que isso, assim, é o que eu acredito. Então, eu acredito no que eu faço. Eu acho que essa é a diferença, assim. Eu acho que eu encaixei e não tenho mais essa perseguição. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave, eu não persigo mais isso. Diana? É difícil, né? Vocês foram falando, vai passando o filme, assim. Por onde eu... E por que eu tive algumas escolhas. Mas eu acho que a vida primeiro é sempre feita de escolhas, né? E eu fui sempre em transformação. Hoje, quando eu me olho, né? Falo assim, nossa, como é que eu era criança e cheguei aqui até hoje? Eu acho que eu sempre fui me transformando. Assim, eu nunca fui uma menina corajosa. Eu sempre fui uma menina mais medrosa. Mas a vida, eu fui, acho que muito pequena, mas fui pensando o quanto corajosa eu tinha que ser para poder ir me transformando, né? Porque uma vez eu escutei de um amigo nosso, né? Ele era mais velho, que meu pai tinha falado para ele que eu ia ser a tal da menina perfeita para casar, quase aquela bela recatada do lar. Foi uma frase que meu pai usou para um amigo, e eu acho que eu realmente tive esse lugar em algum momento na minha vida. Mas eu sempre admirei muito o trabalho. Eu sempre gostei de trabalho, né? Então eu lembro, eu tinha uma tia-avó nossa que é também uma referência grande feminina pra gente. Ela era professora, tinha seguido a vida de professora, era aposentada, ela trabalhava numa agência de turismo. Então, devia ter uns 13 anos. Foi diretora do Brigadeiro Short. Foi brigadeiro. Não foi qualquer coisa. E aí ela estava numa agência de turismo e eu ia passar férias com ela para atender o telefone, e eu achava aquilo muito chique, porque eu tinha que me arrumar, eu botava a minha bolsa, eu ia caminhando, e eu devia achar que no elevador as pessoas me achavam super com uma idade de trabalho, era uma pirralha. Mas eu gostava do trabalho, assim, eu gostava de estar lá atendendo o telefone, eu achava aquilo muito bacana. E eu acho que isso diz muito de mim. Assim, esse gosto pelo trabalho foi me dando muita coragem, né? E aí, chegou o vestibular, eu tive que escolher. Eu tinha na cabeça, achava lindo a pedagogia, minha mãe era pedagoga e tudo mais, mas com 17 anos, quando falavam assim, ai, que legal, então você vai fazer a mesma coisa que a Luinha, né? E vai fazer pedagogia igual a sua mãe. Aí eu falei, acho que não. Acho que não, porque senão eu vou ficar na sombra da Luinha, e a Luinha a gente sempre foi muito próxima, e na sombra da minha mãe. E eu acho que eu tô querendo buscar o meu lugar ao sol. E aí eu fui ver que curso eu fazer, e aí parece muito com o da Tainá, eu fui buscar uma coisa que não tivesse na Veiga, né? A pedagogia tinha na UVA, e a Luinha tinha que falar para as pessoas, às vezes eu tinha na minha cabeça que ela teria que falar isso, por que ela não fazia na UVA e fazia na... E isso era um confronto que eu tinha interno meu. Ninguém nunca me cobrou nada, minha mãe nunca falou onde a gente tinha que estudar, o que tinha que fazer. Minha mãe sempre deixou a gente muita vontade para isso. E eu falei, então vou pesquisar, e estava na moda, né, nutrição, fisioterapia, área da saúde, foi aquele ciclo da moda da saúde, e eu escolhi nutrição, achando lindo a ideia de botar um dia um jaleco, achando aquilo muito chique, e tendo um curso que não teria na Veiga, então tinha toda a justificativa do mundo para falar porque não tem, eu escolhi um curso que não tem. E no início da faculdade, realmente eu me envolvi, eu gostei, mas quando chegou no meio da faculdade, eu falei, gente, não é isso que eu quero. E aí, conversando com uma grande amiga minha, que é a nutricionista, a Marcela, na praia, a gente caminhando, ela falou assim, cara, ela já estava na segunda faculdade, ela falou assim, cara, você não tem nada a ver com nutrição, você detesta isso. E eu falei, cara, realmente, assim, não gostei de anatomia, bioquímica, eu acho muito complexo, então eu estudava para poder passar naquela bioquímica. Ela assim, por que você não faz marketing, tem mais a ver com você? Ou por que você não faz a pedagogia? E aí eu resolvi fazer intercâmbio, né? Na fuga da dor, essa era uma que a gente podia fugir, eu fui fazer intercâmbio. E aquilo me empoderou muito, o intercâmbio. Assim, morar fora, sair da bolha da minha casa, sair desse lugar talvez de bela recatada do lar. Eu estava no mundo e teve um grande amigo nosso, o Fábio, que ainda me deu todas as dicas para fazer no Work Experience do intercâmbio. Né? Então, o intercâmbio, fiz tudo aquilo organizadinho, casa de família, curso de inglês, eu já tinha 20 anos, não era tão criança, e nem adolescente, e aí foi o máximo, porque foi o primeiro... Eu tive que me desvincular da minha família. Eu estava no Canadá, no outro lado do mundo,
Dia dos Pais. Foi a primeira filha que fez. Foi a primeira filha que fez. Né? E não tinha essa coragem de filha para ser a primeira a fazer. Não seria a minha cara. Certamente meu pai se espantou, né, na hora que eu falei que eu ia. E aí depois, que eu já tinha trabalhado em loja também, que foi super importante. Então, assim, o trabalho sempre fez parte da minha transformação, né? Então, cedo, quando eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar em loja no Antônio Bernardo, onde eu aprendi muito. Né? A faculdade que eu fiz, eu também aprendi muito, porque eu saí da realidade que a gente tinha de classe média alta, na Barra da Tijuca, Zona Sul, e eu estudava na Piedade. Então, os meus amigos, eles tinham uma diferença muito grande. E eu achava aquilo o máximo. Eu achava o máximo eu ter que pegar o ônibus. Eu achava aprender, né? A linha amarela tinha acabado de lançar e o universitário é duro. Então eu tive que aprender a andar pela suburbana. Me perdia por ali. Mas aquilo tudo me fez crescer, né? E fui procurar trabalho, fui trabalhar em loja, que eu também aprendi horrores, né? Assim, com as pessoas que eu convivi, então fui aprendendo. E fiz o intercâmbio, que foi mais uma transformação. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu falei, então eu vou fazer pedagogia. Não quero nutrição mesmo, eu vou fazer. Aí eu fiz um período de pedagogia. E eu me encantei e falei, gente, isso é muito fácil. E eu já tinha passado até o 6º período da nutrição. Ela gosta do difícil. Aí eu falei, gente, é muito fácil. Mas não é porque era fácil a faculdade, é porque eu gostava, eu me identificava. E a nutrição era um esforço que eu tinha que fazer para me dedicar àquilo. E eu falei, tá. Aí eu fiz um semestre de pedagogia. E eu falei, não, muito fácil. Se eu quiser, eu vou fazer isso depois. Deixa eu terminar a nutrição. E minha mãe ficava, termina uma coisa, não corta, termina. Depois você faz o que você quiser. E aí eu fui, terminei a nutrição, trabalhei na Santa Casa, tive professoras incríveis, né? A professora Neuzir foi uma professora que sempre me guiou. E aí, é isso, assim, eu fui me guiando por várias pessoas, independente só da área, mas sempre pessoas me inspiraram. Né? E a Neuzir me inspirava muito no poder dela, assim, no poder do conhecimento. Ela me encantava com aquilo e ela me carregou como pupila na faculdade. Eu acabei terminando na Veiga, né? Então fugi e voltei para a Veiga, porque a Veiga abriu nutrição quando eu voltei do intercâmbio e eu trabalhava de manhã e tinha que ser uma faculdade à noite. A Dama Filho da Piedade só tinha de manhã, então eu tinha que mudar a faculdade. Então, isso tudo foi me transformando, né? Quando eu saio da nutrição, trabalhando na Santa Casa, eu me deparo e falo assim, realmente não é isso que eu vou querer. E o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí eu fui também procurar o MBA, e aí eu, na IBMEC, foi onde eu fui procurar, e tinha a opção de CBA, para quem não tinha experiência. E eu fui me inscrever primeiro no tal do CBA, que era para quem tinha recém-formado. E aí eu fui na entrevista do CBA, e aí o coordenador falou assim, cara, eu acho que o CBA vai ser muito imaturo para você. Eu acho que eu posso te botar no MBA. Eu falei, mas eu não conheço nada disso. Assim, eu nunca falei de negócio na minha vida. Ele, não, mas eu acho que tu vai ser uma boa. E aí eu me desesperei com aquilo, né? Eu já tinha estudado, estava trabalhando na loja, tinha o meu salário da loja. Não abandonei a loja, porque era o que me bancava e era maravilhoso, eu adorava. E aí eu falei, então tá, então vou fazer o MBA. Mas aí eu fui na universidade, com meu tio, também tinha coisa, eu não vou trabalhar para minha família, a gente acaba indo lá para a UVA, falei com meu tio, falei, olha, ele era o reitor, eu falei, eu preciso conhecer negócio, eu vou estar na pós-graduação, no MBA, as pessoas estão falando de negócio, estão falando de EBITDA, eu nunca escutei isso na minha vida, não sei que palavras são essas, e eu preciso conhecer. E o único caminho mais fácil que eu tenho para conhecer é estar aqui na empresa da família, porque eu tenho que trabalhar para ter o meu salário, não preciso trabalhar, então eu preciso só conhecer para escutar. E aí eu entrei na universidade com esse perfil, trabalhava na loja, na universidade e fazia MBA para conhecer. E na universidade eu fui passando, a ideia era que eu passasse em cada setor. Então primeiro eu fui para o marketing, achei muito bacana, não sei o quê, e aí a minha mãe falou, Diana, tem um cara aqui que está chegando agora, sensacional, gruda nele, porque ele é muito inteligente. E ele está transformando algumas coisas aqui na universidade. E eu acho que vai ser muito interessante esse trabalho com ele. E eu falei, tá bom, colei no Arlindo, que virou um grande mentor para mim. E aí eu cheguei no Arlindo, falei, olha, Arlindo, fui me apresentando, o Arlindo trabalhava sozinho. Então ele também precisava de alguém para ajudar. Então no início eu não sabia fazer nada, nem planilha de Excel. Aí ele falou, olha, eu estou fazendo uma reestruturação, uma análise inteligente do curso de administração, eu vou fazer para toda a universidade para saber quais são as disciplinas para a gente melhorar o negócio de oferta de disciplina na universidade. Eu falei, tá bom. Ele disse, então, primeiro, o trabalho é a gente mapear
que os alunos de administração fazem. Falei, sem problema nenhum. Eles são, você vai na secretaria, pega o currículo de todos os alunos, que a gente vai ficar mapeando isso aqui no Excel. E aí eu fui, era impressora matricial ainda, peguei aquele talhão de coisa e fui para a universidade para mapear cada um. E ali eu fui me encantando. Ali eu fui me encantando pela educação, eu fui me encantando pela história da minha família com o negócio, né? Assim, o quanto de impacto, né, a gente, quando trabalha com educação, tem na vida do outro, não só dos colaboradores, mas também de todos os alunos, né? Então, corpo docente, discente, administrativo. E aquilo ali foi me encantando, e cada vez mais eu me aprofundava naquilo, até o momento que eu pude, né, fui contratada pela Veiga, e aí eu abri mão da loja, porque eu ainda ficava fazendo a loja ir lá, e foi até o Arlindo que falou assim, gente, não, mas ela não recebe salário, ele falou numa conversa com meu tio, porque ele queria me mudar de alguma coisa. E tudo era sem salário. Sem salário. E aí, só para aprender, e o meu chefe, que era o Arlindo, não fazia ideia que eu não tinha salário, ele achava que eu ganhava alguma coisa, assim, a gente nunca entrou nesse mérito, né, então... E aí, ele disse, como assim ela não ganha? Tem que contratar ela, como é que eu... Não, aí ele trabalha escravo, e ela fica até tarde aqui comigo, e eu trabalhava na loja de manhã, então eu ia para lá às 4 da tarde. E a universidade funciona até 11 horas da noite, meia-noite. E aí, foi meu primeiro salário, fui contratada, e aí eu comecei a trabalhar, e cada vez mais, e cada vez crescendo ali dentro da UVA, e com muita confiança, assim. Então, o Arlindo foi uma pessoa muito importante, porque ele me deu confiança e saiu do lugar para mim, que ele disse, tá aqui porque é filha do dono, né? Então, e eu precisava a todo tempo sair desse lugar. E aí eu me tornei, eu acho que um pouco do Arlindo, um pouco da minha mãe, um pouco do meu pai, e hoje eu achei essa palavra até numas palestras que a gente escutou, assim, eu me tornei uma inconformada. Porque eu sempre acho que pode melhorar, eu sempre acho que a gente pode fazer melhor, eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Então, eu me tornei uma inconformada, e eu acho que isso foi me abrindo alguns horizontes, né, no mundo da gestão dentro da universidade. Então eu passei de auxiliar, de estagiária para auxiliar, para assistente, e fui crescendo até o dia que a empresa, a Veiga também foi vendida, né, a família saiu da universidade, entrou um grupo americano, e o presidente do grupo americano falou que eu ia ser pró-reitora de assuntos estudantis. Eu falei, como assim? Eu não tenho nem mestrado, como é que eu estou no meio acadêmico, eu não tenho mestrado, eu não tenho formação na área de educação, eu não posso ser pró-reitora. E ele falou assim, não, você pode, e você vai ser, e eu vou estar aqui para te ajudar em tudo que você precisar. Então eu tinha o Arlindo, o Pete, que estavam ali para tudo que eu precisasse, e eles iam me ensinando como gerir, né? E aos poucos eu fui aprendendo, aí eu fui passando, aí depois quando a empresa, eu passei para uma área que já era Brasil, que a gente cuidava da Veiga e da Unijorge. E ali eu conheci muita gente, fica curto aqui para contar, então para encurtar, assim, foi incrível. Então, todas as pessoas que passaram, lideranças que passaram na minha vida, desde a loja, desde a minha tia que foi lá, né, para o primeiro emprego lá, foram muito importantes e foram me transformando. E aí eu fiquei na universidade, e aí saí da universidade em 2018, em outubro de 2018 eu entreguei a última matrícula da universidade. E aí fui trabalhar numa consultoria com uma grande amiga, que eu super admiro, a Dil. E a gente trabalhando junta, chegou as férias das meninas, né, das minhas filhas, elas faziam colônia de férias no Marapendi. Então eu deixava elas na colônia de férias, e em casa eu trabalhava, mas tinha um monte de gente falando, eu falei, então eu vou pedir para não ir para Tainá, que era período de férias na escola, e falou, enquanto eu deixo as meninas, eu posso ficar aí trabalhando para a consultoria, né, que era minha, não podia trabalhar de qualquer lugar, já tinha o trabalho remoto, eu posso trabalhar aí no colégio com vocês, assim, fico aqui quietinha na minha mesa, trabalhando, fazendo meus projetos. Aí ela pode. E aí eu ficava lá trabalhando, e aí escutava uma coisa daqui, escutava uma coisa daqui, e eu falei, mas eu acho que é isso aqui, eu acho que pode fazer assim, acho que pode fazer assado. E aí uma hora eu peguei um pilô, e fui na janela e comecei a fazer, olha, eu acho que pode ser assim, comecei a desenhar, a rabiscar. E aí a Tainá falou assim, agora temos, então, a diretora do Pitaco. Então, meu primeiro cargo no Inovar foi a diretora do Pitaco. E fiquei assim por um tempo, até que um dia a Tainá perguntou assim, cara, o que você quer realmente? Você quer ficar com a sua consultoria? Ou você quer trabalhar assim? Eu não quero te trazer para cá e que seja uma corrente de ferro, né? Uma bola de ferro. Porque ela estava ficando mais tempo com a gente. E dando espetáculo. Dando espetáculo do que consultoria, ela né? já tinha pego o bilíngue para ler, já estava super dentro.
Eu falei, cara, você não tá fazendo nenhum nem outro. Né? Assim, você tá fazendo os dois bem, mas você tá sacrificando sua família, uma série de coisas. Eu falei, cara, a gente precisa de uma pessoa como você. Né? A gente precisa disso. Eu tenho as minhas características, a Luinha tem as características dela, e você é uma pessoa que tem uma característica bastante acadêmica que encaixa muito bem. Você não quer vir? Mas eu não quero que você venha para amarrar a bola de ferro no teu pé e falar, tá vindo por conta da família, isso aqui você tem que... Não, não é isso. Você tem que vir se isso fizer sentido para você. Eu falei, cara, a gente não tem grana agora, a gente tá começando, a gente tá cada um vivendo um pouco da sua economia, mas é legal. Eu já brinquei dessa coisa e achei legal. Aí ela falou, não, mas então, se eu vou entrar, eu preciso entrar com capital inicial e tal. Eu preciso comprar. Quanto é que é, então? Quanto é que é minha parte? Então, eu vou entrar de sócio, eu vou comprar para poder entrar de sócio. Ela falou, não, viajou agora. Não tem isso, não tem capital ainda. E aí foi, assim, eu fiquei muito feliz, né? Na verdade, fiquei muito honrada, porque era um projeto que era delas e aquele convite me fez assim, eu falei, caramba, que legal, né? Assim, tem sentido o que eu tô falando, então, do pitaco, meu pitaco não é tão ruim, assim. E aí eu fui me envolvendo, e aí por toda a minha trajetória, as pessoas que eu aprendi, eu nunca fui nerd, nunca fui boa aluna na escola, nunca fui estudiosa, e eu fui me transformando nisso, assim, hoje eu adoro estudar, mergulho, né, então quando eu quero entender, eu vou fazer acontecer, eu vou ler, eu vou pesquisar, e aí eu acho que isso fez sentido para o Inovar, né, então eu acho que a gente se complementou nesse Inovar. O Inovar é o nosso grande sonho, né? Não só o sonho, como a Tainá falou, assim, é o sonho da minha mãe, do meu avô, da minha tia-avó, que também era educadora, da minha outra tia-avó, que também era educadora, do meu pai. Mas é o nosso sonho, assim, é o nosso sonho que a gente vive e revive ele todos os dias, né? Acho que é bem como um casamento, assim, uma escolha de todo dia, sim, sim para cada aluno, sim para cada família, sim para cada professor. Para cada desafio. Para cada desafio, assim, não é fácil. Não. Né? Não é fácil estar na gestão. Às vezes é muito solitário, ainda bem que a gente está junta, mas às vezes é muito solitária essa tomada de decisão, dá frio na barriga, né? Cada família que a gente atende, elas estão acreditando no que a gente está falando, estão acreditando no nosso projeto. Então, eu fico muito honrada com isso, mas tenho também uma grande responsabilidade com isso, né? Então, assim, a todo tempo eu falo assim, cara, eu tô aqui, eu tenho essas crianças como se fosse o que eu quero melhor para as minhas filhas, eu quero para cada criança aqui dentro e quero para cada família. Então, o Inovar chegou assim. Assim viramos irmãs do Inovar. Assim viramos irmãs do Inovar. As meninas. Eu fui a última a chegar e, enfim, é um sonho. Tá lá. A gente vive num país hoje onde várias coisas são proibidas, né? E parece que hoje ser privilegiado é proibido, né? Embora vocês tenham buscado aí a trajetória, né, pessoal de vocês são pessoas que nasceram em espaços de privilégio, né? E como é que vocês se veem, né, enquanto pessoas privilegiadas? Qual é o peso, qual é a dor e a delícia de viver em um ambiente de privilégio, sabendo que a gente vive num lugar onde muitas pessoas são desprivilegiadas e ainda tem uma missão hoje, né, que é ajudar a construir sonhos, né? Porque vocês plantam sonhos, né? Quem vai cortar? Eu posso. Vai. Quer ir primeiro? Vai. Pode ir. Não, então, vocês dois falaram, eu corto. Vai. Não, assim, eu acho que a questão do privilégio, e brincando com o Homem-Aranha, né, todo poder traz uma grande responsabilidade. Então, assim, quando você tem o privilégio, seja ele qual for, você vai ser mais desafiado. Porque para você provar o seu valor, você vai ter que ir além, né? Senão você vai ser sempre naquela sombra. Então você tem um caminho. Mas essa é a dor. Mas tem a delícia de você conhece alguns caminhos, né? Você tem alguns espelhos. Assim, eu me dei conta da questão do privilégio, foi numa palestra da Tabata Amaral, quando ela falou que ela é de uma família que tinha questões, um pai muito humilde,
e ela, por um projeto, foi estudar no Etapa. E ela sempre soube que tinha uma diferença financeira, social, mas que a maior diferença social que ela percebeu foi dos sonhos. Que ela, enquanto ela sonhava em ser caixa do mercado, ela estava ajudando com pessoas que sonhavam estudar fora. E foi nesse momento que eu entendi. Falei, eu sou a pessoa que sonhou estudar fora. Então foi onde eu entendi essa diferença, porque são diferenças de sonhos e de ambições e de caminhos, né? Então eu acho que a gente que tem algum tipo de privilégio, a gente tem a responsabilidade de semear o sonho dos outros. E eu acho que isso me traz na escola, quando um aluno fala, eu sonho com isso, esse é meu sonho também. E vamos junto. Sonhar junto, né? Educação é sonho coletivo, né? Exato. E traz até em ação social, assim. Eu sempre fui muito envolvida com a ação social. Sempre porque tinha esse lugar de privilégio, falei, cara, então vamos ajudar os outros. Então eu acho que quando você está nesse lugar, você tem a obrigação de olhar o próximo diferente e entender que não é a mesma batalha, mas que você pode ajudar ele a chegar e não lutar por ele. Né? Eu até falo para os alunos, vocês vão ter o que quiser de mim, eu só não posso querer mais do que vocês. Eu vou estar do seu lado para tudo, eu só não posso querer mais do que vocês. Eu vou querer do mesmo nível. Então eu acho que o privilégio é isso, eu acho que é difícil, porque às vezes você é julgado por isso e você fala, cara, você nem me conhece, você não sabe nem tudo que eu fiz. Mas foi mais uma coisa que eu ressignifiquei na escola, né? Assim, cara, não é sobre você, é tipo sobre o que eu tô fazendo com a minha trajetória e a responsabilidade que eu tenho com isso. Então eu acho que entra nisso, né? Todo mundo trabalhou desde pequeno. Eu trabalhava com animação de festa infantil, eu trabalhei em shopping, eu fiz... trabalhei de Teletubbies no Carnaval do Olimpo, né? Então, assim, porque a gente ia brigar contra isso. Tipo, eu não sou essa pessoa mimadinha, sabe? Então, eu acho que isso também me trouxe uma série de coisas boas. Então, mas eu acho que tem a questão da responsabilidade. Eu acho que é mais isso. Eu também acho que o privilégio traz essa responsabilidade. Assim, eu descobri, né? Porque quando você é pequena, você não tem noção, né, dessa diferença, assim. Por mais que meu pai e minha mãe sempre foram pessoas que trouxeram a gente muito pé no chão em tudo, né? A gente sempre conviveu com todo mundo, nunca teve uma diferenciação de nada lá em casa, mas a gente, sim, né? A gente tinha uma vida confortável, muito confortável, não era nem, era assim, era acima da média de conforto. A gente sempre teve gente em casa para ajudar, sempre teve motorista para levar. E era uma... Mas se você é pequena, você não percebe que isso é diferente, né? Assim, não tem esse olhar. E eu acho que quando eu fui para a faculdade, foi a primeira vez que eu vi assim, caraca, tem um mundo muito diferente do meu. Pessoas que fazem coisas completamente diferentes da minha, pessoas que nunca viajaram, E aquilo me encantava também, assim, a trajetória delas também me encantava muito, né? E eu comecei, a gente de família religiosa, né? O privilégio também... Né, na religiosidade, às vezes traz até uma questão de culpa. Assim, eu comecei a ter um processo que eu me culpava e começava a ter vergonha de ter privilégio. Sabe, assim, eu ganhei o carro, eu às vezes ficava com vergonha de ir de carro para a faculdade. Falei, caraca, eu vou de carona, porque ficar mostrando que eu tenho carro. E aí depois eu fui e falei, não, então eu vou entrar num outro processo desse privilégio. Então eu já tive dentro do privilégio de não perceber, de quando perceber, falar assim, nossa, mas tem um pessoal diferente, mas também teve uma hora que o olhar que traziam para mim, eu tinha vergonha. Então eu começava a falar de outras coisas que para sair desse privilégio, desse lugar. Mas eu super acredito que vem com essa responsabilidade que a gente tem que dar e que é importante, né? A gente mostrar para as crianças, hoje, né, com as minhas filhas, eu mostro para elas assim, não é normal o que vocês têm, a vida que vocês têm, não é natural de todo mundo, tem vários tipos de pessoas e a gente tem que estar aqui para ajudar o próximo, a gente tem que estar aqui para servir ao próximo. Então, como é que a gente vai trabalhar isso para servir? Como é que a gente vai apurar esse olhar, né? Então, por isso que eu acho que eu tenho tanto medo dessas telas hoje, porque mostra esse lugar exacerbado do privilégio, essas fortunas, bolsas, e eu vejo assim, as crianças encantadas nesse mundo do privilégio e que é muito
Vazio, né? Ele é muito vazio. Então, eu acho que o privilégio não pode te encantar. Eu acho que ele a sociedade é essa. Não pode paralisar, né? Pode paralisar. Tem que, pelo contrário, fazer transformação. Eu acho que tem isso, né? Eu acho que o privilégio não pode te paralisar. Pelo contrário, você precisa entender, ter empatia, se despir, sim, se desconstruir para tentar, né, fazer, de alguma forma, retribuir o teu privilégio, retribuir para essa sociedade, né? E eu acho que a escola é um lugar disso. A gente tem o privilégio de trabalhar numa escola que pode fazer isso, né? Então, e cada vez assim que a gente fala disso, assim, hoje, né? Hoje a gente abraçando pessoas conhecidas assim, do quanto que você pode ajudar, e de quanto você marca a vida de uma pessoa, e de quanto, poxa, que legal, assim, você conseguiu com aquela bolsa resolver e hoje a pessoa está onde ela quis estar. Então é muito bacana, assim, eu acho que é uma coisa... E uma coisa legal do colégio, né, que a gente vê que a gente faz hoje, assim, enquanto do lugar de privilégio que a gente teve, onde a gente trabalha, assim, nossos alunos são alunos privilegiados, sim, o olhar que eles já conseguem transformar, né? Então hoje eu tenho a gente trabalha por projeto lá na escola. E eu tenho algumas turmas fazendo projetos com impacto social e de olhar sensível muito bacana. Muito legal. Né? Uma turma a gente começou pela sensibilidade. Sensibilidade nada. Gentileza. Pela gentileza. E as crianças tiveram uma sensibilidade incrível dentro desse processo. Que é uma turma de 9º ano, que começa com a gente falando de gentileza com eles. E a outra turma foi a turma da 1ª série, que surgiu no início do ano. Um dos nossos projetos a gente falou do Rio de Janeiro, né, da Rio de Janeiro capital, do livro, e aí uma das professoras, a Thaís, falou assim, tá, mas o que incomoda de vocês no Rio de Janeiro? E aí foi uma grata surpresa que eles saíram total da barra, né, a gente teve dentro da turma, são 5 grupos, 2 grupos falaram até de barra, mas de uma forma muito bacana, e 3 grupos estão falando, falando de pessoas em situação de rua, outros falando de viver na maré e outros falando do piscinão de Ramos, né? E aí a gente está fazendo investigação dentro disso de outros grupos sociais. E aí a gente entra no Complexo da Maré e se encanta também com as coisas que tem. Então o grupo está começando a trabalhar uma escola de circo que está começando na Maré. Então eles querem ser os grandes apoiadores dessa escola de circo que está começando. A gente no colégio já tem um projeto com o Coral da Maré que é lindo, incrível e é de uma qualidade absurda. Então, você já viu. Já participou, a gente já participou de conversas. Sim. Então também começa a sair também desse abismo que às vezes a gente fica do lugar de privilégio. Sim. Porque não é que lá na Maré eles não tenham possibilidades, né? E talento, e tem talento também, né? E que a gente fica assim, é só miséria, fome, violência. Não, tem muita coisa boa, tem muito projeto bom. E a gente precisa falar dessas coisas boas muita gente tem. Competente, sim, né? Sim. Muita potência, né? Fica muito esquematizado, né? Simone de Beauvoir tem uma fala que eu gosto muito, que ela fala assim, né? Vivi no mundo de homens e preservei em mim o melhor da minha feminilidade. A gente tem alguns estereótipos, né, para colocar quando se fala em mulher em espaços de poder, né, como se o espaço precisa ser mais acolhedor, precisa ser mais sensível, precisa ser mais, né, romântico, né, esse ideal romântico, porque tem mulher ali. A gente sabe que na prática não é assim que funciona, né? E 3 mulheres à frente de uma instituição que vem de uma família que também tem homens, né, homens poderosos, né, e, no entanto, vocês conseguiram ali, né, se legitimar, né, nesse espaço. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né, como é esse lugar sendo ocupado por vocês, mulheres? O que é ser mulher no espaço de poder? É difícil. Não, eu posso começar, assim, eu vim de um espaço muito masculino. A minha área empresarial é uma área muito masculina. Então, quando toca nesse assunto, eu vivi isso, assim, eu senti essa diferença. E talvez eu tenha chegado nesse espaço mais feminino com muitos preconceitos, né? E não de coisas preconcebidas mesmo, de tipo, não, mulher... E aí, quando você vai ver na prática, são só conceitos. Que, na verdade, quando a coisa tem que acontecer,
tá dentro de você. Você vai fazer, tá dentro da sua competência, tá dentro do seu repertório cultural. E aí não vai ter muita diferença se você é homem ou mulher, porque na hora que você tiver que enfrentar e se desafiar e fazer uma reunião difícil, não vai fazer diferença se você é homem ou mulher, né? Na hora que você tiver que ser acolhedor, você é humano, né? O poeta Gentileza era homem. Então, assim, para você ser gentil, você não precisa ser homem ou mulher. Basta você ser humano. Para você ter empatia, não precisa ser homem ou mulher. Então, eu acho que a gente colocou características em gêneros que, para mim, não faz o menor sentido. Para mim, são características humanas. Então, nas lideranças, é quando você olha o humano, é da pessoa. Se é homem ou mulher, é um detalhe. Inclusive, ser homem sensível é muito difícil nessa sociedade também, né? É claro que é sempre muito mais difícil ser mulher numa sociedade patriarcal do que ser homem, mas a gente cresce com muitos estereótipos, né? Por simplesmente mostrar que é sensível, porque gosta de demonstrar afeto, porque não é coisa de homem. É isso aí. Eu acho que o espaço chora, né? que homem não chora, que homem não sente. Mas é a mesma coisa quando a gente já está na gestão. Quando a gente chora na gestão. E eu sou uma pessoa que eu me emociono com muita facilidade, né? Sério? Então eu choro muito, né? E eu já fui, assim, eu já tive alguns professores que já me questionaram, né? Assim, você é fraca. Eu já tive um professor e foi uma tristeza para mim, porque foi um professor que foi meu professor, né? E eu achava ele um dos melhores professores do mundo. E aí, quando eu estava num lugar de coordenação, e ele falou assim, você é fraca, você se emociona demais. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, por que esse homem está falando isso? E aí me paralisou. A sensibilidade não é fraqueza. Exatamente. É preciso Mas aí foi isso. Nesse momento que eu tive um grupo de professores também que falou, não, Luinha, calma, faz parte, você é um humano, e pelo contrário, e aí trouxeram essa fortaleza, e aí eu me ressignifiquei. Então, assim, não é fácil também ficar numa liderança, né? Você é questionado, eu já fui questionada por pai, assim, eu nunca esqueço. Logo depois que a gente voltou da pandemia, a gente fez um evento que, se eu não me engano, foi feira. Foi algum evento que a gente fez e aí eu me emocionei muito, né? Foi feira, né? E aí, no ano seguinte, na outra feira, eu fui e me emocionei também, né? Da gente estar fazendo de novo, da gente estar abrindo. Teve o Dia da Paz também, que eu me emocionei. E aí um pai virou pra mim assim, você tá meio clichê, né? Toda vez você chorar. Aí eu olhei pra cara dele e falei, gente... Eu falei, não, eu me emociono porque eu tenho afeto, e a educação me afeta, e eu acredito no afeto, então eu preciso me emocionar, e sempre que eu achar lindo eu vou emocionar. Então eu tive força para falar isso, mas assim, tem, é difícil, não é simples, assim, a gente tem, né, por mais que escola seja um ambiente muito mais feminino do que masculino, mas a liderança ainda assim é um ambiente masculino, né, E aí a gente precisa ser resiliente, estudar, mostrar que a gente pode, mostrar que a gente sabe. A gente precisa mostrar, a gente precisa se empoderar, né? E construir esse lugar. Eu uma vez passei na BMW. Eu estava dando consultoria para a BMW. E aí a gente ia para as agências, né? E trabalhava a questão de venda. E aí um dos clientes, né, tava lá e a gente estava conversando. Ele falou assim, não, eu estou na dúvida. O que eu dou para minha mulher, se eu dou um carro, se eu dou uma joia, eu pensando assim, cara, qualquer coisa, né? Ele, não, me ajuda a pensar. Ele, não, mas calma. Minha mulher não é igual você, assim, executiva, capa da Forbes, não é isso. Minha mulher é capa de caras. Anda de bolsas caras, salto, maquiagem. Eu assim... Isso é um elogio, isso é uma crítica. É um elogio com uma crítica. Sim. Mas tem isso, né? É um estereótipo. De, tipo, é quase você não é mulher. Né? Então, assim, eu passei por isso. Mas E aí a gente fala assim, quando você tem certeza, quando você tem uma base sólida de família e tal, essas coisas te afetam um pouco menos. Né? Teve uma época também, eu estava na Accentro e saiu uma matéria, acho que foi do MIT, do cérebro masculino e o cérebro feminino, né? Que o cérebro masculino tinha certas tomadas de decisão, e aí um chefe meu da Accentro postou assim, só tinha homem na sala, eu era a única mulher. Ele falou, Tainá, você pensa como homem. Eu falei, não.
Vocês são muito limitados, eu penso como mulher, eu faço muitas atividades ao mesmo tempo, você não me rebaixe, não me diminua nessa matéria. Mas ele não foi para ele ser grosseiro, mas assim, é um ambiente onde isso podia acontecer. Né? Mas você tem que ter com leveza, porque senão você entra no estereótipo, senão você se diminui. Né? Então, é igual a Luinha aqui. Ele foi, você fala, a Luinha contando, cara de pau, falei isso. Mas é na hora que você ri, sei lá. E você vê, né? E assim, e essa é a coisa, assim, a mulher, não só a mulher, o ser humano, né? Mas a gente tem esse olhar, esse afeto, essa humanidade. E foi muito bacana porque logo um monte de gente falou, não, calma aí, pelo contrário. Isso é a sua fortaleza. Esse seu olhar é a sua fortaleza. Isso é que a gente quer que guie a gente. É esse olhar, verdade, essa verdade. Tem gente que a gente quer que guie. É nisso que a gente acredita, esse tipo de educação. Então, e aí faz sentido, né? E aí te empodera cada vez mais para você empoderar cada vez mais outras mulheres para estar num lugar de destaque. Eu acho que eu nunca me senti menos por ser mulher. Assim, em nenhum lugar que eu entrei, em nada, em absolutamente nada. Mas eu tive, né, a gente teve grandes mulheres, assim, todas as mulheres da nossa família são muito fortes. Muito potentes. Muito potentes. E os homens da nossa família, eles apoiam essas mulheres, assim, eles não têm, por mais, né, alguns conceitos que eles tenham que possam, né, vir de um patriarcado, possa vir de um machismo, assim, eles nunca foram homens que não apoiaram as mulheres. Então, minha avó, desde sempre, trabalhou com meu avô. E tinha lugar de destaque nesse trabalho com meu avô, né? Ele era o diretor e ela também era a diretora, né? Ela ajudava ele em absolutamente tudo e a vida inteira, que é quando ele contava a história do Veiga, ele trazia a minha avó. A minha outra avó foi empreendedora muito cedo, ela montou uma academia de mulheres que durou 70 anos, a academia dela, e ela que bancava a casa e não tinha essa história. A minha tia-avó, que a gente falou aqui, né? O marido Quimpo, e ela é diretora, e ela era super poderosa. Então, minha tia-avó, assim, então todos os exemplos de mulheres que a gente tinha perto, né? Minha mãe, extremamente poderosa. Então, a gente nunca teve esse lugar de assim, olha, você é mulher, você tem que... Nunca teve isso. Ou você é menos, ou você você tem que se cuidar porque você é mulher. Não, nem para sair na noitada tinha esse... Sim, vocês são mulheres, vocês se defendem, é isso, a vida é assim. Então, eu acho que a gente nunca se sentiu nesse lugar diminuído, porque sempre foi uma potência, tanto para os homens da nossa família... É porque em casa somos números maiores, somos né? mais meninas a em nossa casa. maioria, somos 4, somos mais velhas e mais... Talvez o nosso maior desafio aí com a passagem do tempo, né, é ver os nossos mais velhos indo antes da gente. Então a gente precisa falar de finitude, né? A gente vai tendo propriedade para poder falar de finitude. E eu tive 3 perdas muito significativas em 3 anos, praticamente, de pessoas que eu queria que vivessem para a vida inteira, e talvez eu fale hoje com mais... Porque depois do segundo, aí quando veio a terceira, foi até mais dolorido que todos os outros, mas enfim... A gente aprende até a lidar melhor com a finitude, inclusive... Vou levantar aqui. Esse livro aqui é um presente para vocês. A morte é um dia que vale a pena viver. Tá? Quero que vocês levem. Me fez muito bem e vai fazer muito bem a vocês também, né? Porque a gente associa muito a finitude à tristeza, né? A tristeza pontua a finitude. A gente nem é finito, né? Enquanto tem memória, nada acaba. Então, eu quero saber de vocês como é que está sendo essa questão de lidar com a finitude, de ter presenciado, né? Porque vocês estão falando muito de vida e eu acho que a gente pode continuar falando de vida, porque falar de finitude é falar de vida, né? Mas o que continua? Tudo continua. E eu acho que é quando as pessoas falam de legado, né? É você se perguntar assim, você continua tendo as mesmas conversas? Porque a resposta está em você, né? Você vai lá, você conversa em silêncio e em algum lugar você vai lembrar alguma história que você vai saber exatamente o que sua mãe te diria, né? Qual seria o conselho dela? Você consegue, por ter uma história tão consistente e ela sempre foi tão presente, que nas histórias da vida dos Marcos você consegue reviver e buscar as lições,
né? É claro que é muito difícil, né? Porque você quer mais um conselho, ou será que é isso mesmo? Você quer, sei lá, um olhar na multidão, sabe? Tipo, olhar e falar, tá tudo bem. Mas hoje a gente ela vive esse sonho com a gente, né? Então, assim, todo dia que eu acordo e vou pra escola, eu tô com a minha mãe. Né? Todo dia, tipo agora, a gente rematrícula. Eu consigo ver a minha mãe falando, e aí, quantas pessoas visitaram a escola? Você acha que foi bom? O que você acha que pode fazer melhor? Então, assim, eu acho que o legado é isso, é você ir revivendo a história e ter a pessoa presente. Talvez não tenham novos atos, e talvez você construa os novos atos com essa pessoa, ela não estando presente, mas ela estando ao seu lado. Então, eu acho que é muito isso, mas não acho que acaba. Eu acho que é só como diria Santo Agostinho, eu só passei para o outro lado, né? E o resto continua. Então, tem isso. Eu acho que tem a chama dela dentro da gente e é como eu tento seguir. Dias mais fáceis, dias mais difíceis, mas... Tá vivo. Tá vivo. É isso, é duro, assim, é duro demais entender que tem um para sempre, que o para sempre sempre acaba, e esse acabar é muito duro, né? Por mais que a gente tenha ela muito viva dentro da gente, né? Muito viva dentro do nosso sonho, do que a gente busca, e a gente não tem ela ali, não tem a voz, não tem o riso, não tem a bobeira. Minha mãe era uma pessoa séria e engraçada ao mesmo tempo, sendo do jeito dela. Então, assim, é duro, eu acho que é um processo. E a gente vai aprendendo com esse processo. Todo dia eu aprendo mais um pouco desse processo. Eu fui me tornando mais racional. Então, né, eu fui racionalizando todo o processo que a minha mãe teve. E tendo gratidão, até pelo processo da perda dela. Não gratidão por perder minha mãe, que isso a gente nunca está pronto. Mas gratidão por ter tido a oportunidade de me despedir, por ter tido a oportunidade de ter tido conversas muito difíceis com ela. E gratidão por ela ter falado tudo que ela queria pra gente. Mas mesmo assim, entender que esse acaba, né? O fim, que tem fim, que não, é um fim que não tem jeito na vida. Né? Você se depara com isso e fala assim, cara, não tem jeito. Né? Teve uma hora da minha mãe que a gente sabia já que não tinha, mas não tem mais o que a gente fazer, é só um milagre. Então, era um milagre e o médico dela falou pra gente assim, uma vez eu falei pra ele, mãe, eu acredito em milagre. E ele assim, mas Jana, a gente tem um milagre todo dia. E a gente tem que agradecer pelo milagre de todo dia. Você tem um milagre todo dia de você acordar. A sua mãe tem um milagre todo dia. Então, o milagre já está acontecendo. E aquela fala, né, do doutor, que a gente até começou a chamar ele de guru, para mim ficou para minha vida. Eu falei assim, é um milagre de todo dia. Então, assim, eu tá aprendendo, né, a viver sem a minha mãe, do meu lado, né, como foi quem me trouxe para o mundo, né, quem estava ao meu lado em todos os momentos mais importantes da minha vida, né, em todas as minhas decisões mais importantes, minha mãe sempre participou, sempre. E agora não tê-la, sabe, eu ainda me sinto às vezes sem norte, assim, parece... A gente vai tocando a vida, mas ainda numa deriva, né? Mas é um aprendizado, assim, a gente tem que aprender, porque tem muita vida aqui, né? Tem muita gente pra gente cuidar aqui também. E a minha mãe sempre ensinou a gente a servir muito, então a gente serve a muitas pessoas e elas precisam da gente. Não, eu nunca acreditei, assim, eu não lido bem, nunca lidei, sempre falei que eu quero ficar aqui para sempre. Eu vou ser um murrá. Vou arrastar a corrente, já falei para meus filhos, vai botar no sol, tirar do sol, vou ser um murrai, não tem problema. Então eu nunca acreditei, né? Eu sou muito carola, então eu garrei no meu terço e rezava e acreditava em milagre. E quando a gente percebeu, eu acho que eu nunca consegui perceber, mas enfim, em nenhum momento eu não aceitava. Assim, é muito difícil. Eu sempre venho, esse para sempre que um dia acaba, isso para mim fica na cabeça remoendo sempre. Eu ainda sou daquela que ainda fico ouvindo a voz no WhatsApp e querendo entender e falar assim, não, tá bom, mas deixa eu ver se eu entendi tudo, tem alguma coisa que eu vou entender agora. Então ainda é muito difícil para mim essa finitude, falar de finitude. Mas entendo que a gente é eterno até a última pessoa
que existir lembrar da gente, né? Então, e esse é o legado, assim, a gente não vai deixar de falar da minha mãe, da Lua, né? E as pessoas não vão deixar de falar dela, as pessoas que conheceram, e a gente não vai deixar, né, ninguém deixar de falar, porque a gente entende que esse eterno é dessa forma que a gente eterniza a nossa mãe. É como se a finitude, ela pulverizasse a existência de quem vai, né? Porque assim, eu tava, quando eu ganhei esse concurso lá da Bienal e tal, que eu tava lá na hora que eu tava autografando o livro, eu pensei assim, caramba, o meu avô vendia livros. E eu estou na Bienal autografando um livro, né? Uhum. Ele tava ali, né? Como assim dizer que meu avô não tava ali através de mim? Então, assim, eu acho que isso, de um certo modo, assim, me fez entender, né? Ainda que a dor não passe por completo, porque não passa, porque em alguns momentos parece que é como se fosse no primeiro dia, mas assim, a gente fala, cara, nada terminou. É o que você fala mesmo, Tainá. Tá tudo aceso, sabe? Né? A gente tem memória, e aí você vê os mais novos, e fala assim, nossa, mas é igualzinho a minha avó. Se eu convivesse, parecia que era filho dela e tal. E você vai vendo as semelhanças nos nossos traços, no nosso olhar, né? Tô me tornando a pessoa que eu mais tinha medo. É isso, cada vez eu me reconheço mais da minha mãe, né? Tipo, eu tenho minha avó de 104 anos, e aí eu 103, vai. Eu aumentei um ano dela, mas a avó ficou. A avó tá. Não, deixa ficar, pelo amor de Deus. Mas que beleza isso, né? Assim, que ficou, e que bom que tá aí, né? Não, e aí eu me tornei a minha mãe, porque eu cuido dela igual a minha mãe cuidava, se bobear até pior, porque melhor, mas mais rígida, querendo fazer dieta dela pra ela... Porque tá com mais medo, né? Mais medo, então eu botei ela de dieta agora, cortei o glúten, cortei açúcar, você treina coisa... E todo mundo assim, gente, mas ela tem 103, deixa ela comer o que ela quiser, Lúcida, pelo amor de tá Deus. bem? Tá, oscila a lucidez, né? A lucidez oscila. Mas aí, deixa ela comer o que ela quiser, ela tem 103. Eu falei, não, porque ela vai durar até os 120 comigo. No mínimo, né? No mínimo. Mas uma coisa dessa parte do aceso, e que me ajudou muito, assim, né? Quando aconteceu tudo com a minha mãe, foi incrível a quantidade de ex-aluno contando histórias da minha mãe. E assim, claro que o enterro é um momento muito difícil, né? E foi muito engraçado porque foi quando eu ressignifiquei enterro. Porque cada pessoa que me abraçava contava uma história da minha mãe e cada vez eu sentia a minha mãe mais viva. Então eu acho que quando eu falo do tá aceso, do tá ali, e da gente estar vivo, e quando a Luinha fala que você sentiu o seu avô assinando o livro, quando a Luinha fala de você estar vivo até a última pessoa lembrar de você, quando eu vejo a quantidade de vidas que a minha mãe tocou, e cada coisa que as pessoas falavam dela, você fala, cara, tá viva? Tá viva, é isso? Eu continuo aprendendo sobre ela através das outras pessoas. Então eu acho que isso não tem preço. É único e é rico, né? Vamos para a última pergunta. Né? Eu ficaria aqui. Eu também. Né? A gente tem que fazer mais isso no bar, né? Eu não sei por que a gente não faz tanto isso no bar, né? Você está precisando. No samba, pois é. Mas vamos lá. A gente vive um país muito polarizado politicamente já há algum tempo, né? Onde alguns temas foram proibidos dentro da escola para poder não gerar tensão. Não porque é proibido, porque em alguns momentos eu tinha professor que ia com bottom e tal, e hoje isso não pode mais acontecer, né? A gente tem que se privar, dizer exatamente o que pensa, porque você tem que ficar melindrado, né, de como vai ser essa recepção. Como o trabalho de vocês, né, na construção desse aluno crítico, né, em todos os sentidos, né, crítico no que tange a política institucional, crítico no que tange ao meio ambiente, a questão de gêneros, né, de tolerância religiosa. Como é que o Inovar hoje trabalha a construção desse indivíduo crítico? A gente está sempre buscando a reflexão, né? Eu sempre falo assim, a escola não é lugar de bandeira, a escola é lugar de reflexão. Então a gente tem que trazer para dentro da sala para conversar, né? E trazer todos os olhares possíveis, trazer com maior quantidade de informações, ver de onde vem essa informação, ver a veracidade dessas informações. Eu acho que o mais importante, e é uma obrigação nossa, construir educação
falando de verdade, né? Então, assim, vai ter coisa boa em todos os lugares, em todos os lados, em todo mundo vai ter coisa boa. Então a gente precisa só entender da onde que a gente está dizendo, o que você está dizendo. Então, assim, se B defende isso, C defende aquilo, mas em algum momento vai ter uma congruência. E eu acho que a reflexão traz essa congruência. Então, né, a gente sempre pede, a gente sempre pensa, né, todos os projetos que a gente pensa em que o aluno seja o produtor desse conhecimento reflexivo, né? Então, e a gente teve, assim, um aluno agora, eles participaram de uma Olimpíada onde eles tinham que defender não, eles tinham que falar sobre a China como posição geopolítica da China. E na hora era o sorteio se ele ia ser a favor ou contra, né? Então, assim, isso é o essencial, porque ele tinha todas as informações para poder discursar dos dois lados, dos dois pontos, independente do que ele acreditasse. A gente precisa trazer os dois olhares, né? Ou os três, ou os 4, ou os 1000 olhares, com os fatos verídicos, né? Então, eu acho que a gente busca isso. Eu acho que também, assim, na escola você acaba trabalhando valores, né? E o respeito é um valor. Você respeitar a opinião do outro e você respeitar e você ter essa escutativa na educação, você precisa ouvir, né? Tem tempo já que o professor não é um palestrante, né? Então, tem tempo que a sala é esse lugar de ouvir e de conversar e de refletir. E aí eu acho que no respeito, assim, tem uma chart que eu acho muito boa, que é um 6, né? Então tem uma pessoa que olha um 9, depende do lado da mesa que você está, do outro lado é um 6. Então, acho que a escola você tem que trazer isso. Não importa exatamente quem está certo. O que importa é como você conversou, como você debateu, se você entendeu o lado do outro, se você aprendeu com o lado do outro, e o que vocês vão construir juntos com esses dois lados. Eu acho que a escola quando a gente fala, né, de escola por criar pontes, né? Eu acho que é quando você fala de uma escola por projetos, onde você aprende e você se permite errar, voltando na pandemia, você... Tá bom, a gente vai ter esses dois pontos, onde a gente vai construir e aprender junto para que seja melhor. Porque eu acho que sempre quando tem qualquer tipo de debate, ninguém quer o mal de ninguém. Nenhum dos dois lados quer o mal de ninguém. No fundo, o desejo genuíno de querer alguma coisa melhor. Então, eu acho que na escola a gente tem que, quando a gente fala de uma escola humana, uma escola empática, né, de uma escola de olhar para o outro, uma escola onde o privilégio você tem que fazer, cara, se eu tenho privilégio, eu quero que todo mundo tenha. De construção de cidadania, né? De construção de cidadania, isso. É construção humana, né? É construção então, humana. Então, acho a grande função da escola é essa, assim, é como a gente deve abordar esses temas. Né? Não num tom de crítica, de discriminação, não, é num tom de, o que a gente vai construir com isso? E o que a gente pode fazer isso para o mundo melhor? E eu acho que quando a gente... Não existe nada, né, na escola, é proibido a gente falar, não tem isso. Quando a gente constrói junto com o corpo docente, junto com o corpo de coordenadores, primeiro pensando qual é o processo de aprendizagem que a gente quer levar para esse aluno. Sim. Né? Porque se eu já trago a minha bandeira, o que eu acredito pronto para esse aluno, eu não estou deixando esse aluno pensar, eu não estou deixando ele criticar. Então, assim, quais são as informações que a gente vai trazer para ele, para a gente costurar junto com ele o pensamento dele, né? Se eu quero um olhar empático, então tem que botar ele numa realidade para ter essa empatia, para ele talvez pensar de outro lado, mas não trazer isso pronto. Então, e por isso, né, a gente trabalha por projeto. Então, quando a gente monta cada projeto na escola, a gente pensa, né, assim, qual é essa temática que eu vou trazer para os alunos? Quais são as perguntas que esses alunos têm sobre esse tema? O que eles já conhecem desse tema? Como é que eles vão experimentar esse saber? Né? Como é que a gente vai conduzir também o saber dele, que às vezes vem enrijecido, e ele tem que entender por que ele está pensando, né, dessa forma, e ele tem essa verdade que traz essa verdade, e a gente não vai tirar essa verdade dele. A gente vai poder trazer alguns outros fatos para que ele possa analisar, e analisar com empatia. Assim, se eu estou falando de uma situação, de uma pessoa onde eu não vivo essa situação, como é que se eu estivesse nessa situação, eu olharia isso? Né? Que foi o que teve no debate, assim, quando ele traz que ele tem que falar da China, então ele tinha que conhecer da China e ter as duas posições. Então, com fatos, ele consegue fazer essa argumentação, mas se você perguntasse a opinião dele, ele teria uma opinião formada. Né? Ele ali tinha um debate que ele tinha que fazer qualquer cena, mas ele tinha opinião se ele ia defender ou não
aquele processo. Mas a gente precisa trazer isso para os alunos, né? E a gente acredita muito em projeto para isso. E a gente traz essa conversa com os professores também. Né? A gente fala Acho isso que da formação dos professores. Formação, né? isso. E a gente não acredita só em formação dos professores, a gente acredita em troca de aprendizado. Então, quando a gente tem essa troca de aprendizado com os professores, porque também é uma troca também, eles, né, assim, não é uma coisa, olha, o professor tem informação. Não, o professor tem muito a contribuir dentro desse processo de troca. E a gente vai conduzindo com os professores, assim, qual é a melhor forma da gente levar isso para a sala, qual é a melhor temática para a gente trabalhar. Né? Hoje a gente tem uma temática que a gente está trazendo para a escola, que a gente vai ter agora na Feira Cultural, que é falar de Brasil. E a gente quer falar da valorização do nosso Brasil. Então eu quero trazer a potência do Brasil, porque senão a gente só se lamenta, a gente só lamenta do desmatamento e fala do agronegócio. Ah, porque o agro... E aí hoje a gente escutou, numa das palestras que a gente estava na Rio Innovation, que assim, uma das grandes indústrias brasileiras que a gente tem, que deu certo, que a gente tem que se orgulhar, é o agro. Na região sul, é o que, no mundo, são os que mais usam biofertilizantes. Então, assim, por que a gente também não valoriza o que a gente faz de bom? Claro que tem que melhorar, claro que a gente não tem que sair desmatando para produzir comida para o mundo. Mas, assim, é como a gente melhora, e como a gente faz esse aluno perguntar, e como a gente traz fatos para eles. E a gente precisa muito trazer para esse aluno essa valorização do nosso país. E tanto para o professor, né? Eu acho que é legal, assim, quando a gente discute muito, né? Já teve lá, sabe como é que a gente faz, assim, a gente pensa no projeto, traz para o professor, vamos dividir esse conhecimento, vamos pensar junto, aí o professor pensa numa coisa, a gente pensa em outra, vamos dividir, então assim, a gente põe a mão na massa para aprender junto, para fazer junto, então isso acho que traz mais essa reflexão, essa construção, essas pontes que a gente faz e chega no aluno, e chega nas famílias, e muda a rota, né? Muda a rota fazem a gente mudar a rota, ou o professor muda a rota, e a aprendizagem é isso. Então, essa é a grande beleza do aprender. Você tocou uma palavra importante. Eu sou um entusiasta das palavras, eu gosto das palavras, eu acho que é o código mais significativo para mim, é o código das palavras. Para mim, a palavra mais bonita, né, para ser redundante, né, eu adoro a palavra beleza, né, porque é o que eu sempre procuro encontrar em qualquer circunstância da minha vida. Onde está a beleza, né, disso aqui? E eu quero que em uma palavra vocês digam para mim aonde está a beleza do mundo para você, Luinha? Posso pensar? Pode. Espera aí. Porque quando você começou a falar, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi lua. Então, eu acho que eu vou ficar nessa palavra, porque eu acho que ela tem essa luz, ela envolve os namorados, ela traz os românticos, os poetas. Eu acho que ela tem a beleza, né? Então, e tem um significado muito forte para mim, por ser o meu nome, por ser o nome da minha mãe e o nome da minha filha. Então, eu acho que lua, eu acho que também é uma palavra para mim. Eu acho que é o amor. Eu acho que é até clichê falar, mas eu acho que é o amor. Mas o amor em tudo, né? Assim, não só o amor de namorados, mas é o amor no que você faz, o amor para quem você olha, o amor no que você quer construir, de como você toca. Então, eu acho que o amor é uma palavra, é a beleza para mim, falar. Bom, para mim é humano, né? Eu acho o corpo humano perfeito, eu acho o ser humano perfeito, eu acho lindo, eu vejo beleza no ser humano, eu vejo beleza nas falhas do ser humano, né? Então eu acho que a beleza está nesse ser em eterna construção. Eu acho que para mim a beleza está nisso, nessa máquina perfeita que é imperfeita. Tinha que ser pisciana, né? Meninas, olha só, muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado por vocês terem participado. Vou falar aqui agora para gravar o que eu disse para vocês lá fora. Poderia começar esse projeto com quaisquer pessoas, né? Assim, interessante, tão interessante quanto vocês, né? Acho que eu tenho esse privilégio de conhecer pessoas interessantes, mas vocês são muito significativas para mim. Eu encontrei vocês no momento da minha vida de muitas feridas internas, que algumas delas eu mesmo provoquei em mim, e vocês com esse espaço de acolhimento, com esse olhar sensível, me fizeram ali de novo, depois de algum tempo, me sentir parte desse mundo de novo. Então, essa é uma experiência que ela não
não passa incólume por ninguém, muito menos por mim, que fui tecido na casa do afeto. Então, vocês me afetaram naquele momento. Eu acompanho o Inovar de longe e, ao mesmo tempo, de perto, e sou entusiasta de vocês, fico muito feliz pela expansão, torço por vocês. Então, vocês são mulheres, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Eu fiquei tão fã de mulher que coloquei a mulher no lugar de devoção apenas. Então, assim, eu acho que é incrível, né? Eu vejo em você, eu olho para vocês, eu vejo a minha mãe, a minha tia, a minha prima, né? Enfim, eu acho que vocês trazem isso. Então, eu não poderia começar esse projeto com ninguém diferente de vocês. Então, assim, por isso o convite e muito obrigado. E vamos fazer mais isso agora também na mesa do bar. Tá bom? Uma honra a gente participar. A gente também tem um carinho enorme por você, né? Como a gente estava falando, assim, você chegou trabalhando com Fundamental 1, com a figura masculina no Fundamental 1, que não é isso, e foi um aprendizado para a gente, toda a sua trajetória no Inovar e toda a nossa parceria, né? Você é um grande poeta, né? A gente sempre falou disso, assim, a sua paixão pela literatura, a sua vivência da literatura, e você transforma, né, as palavras em afeto, em amor, encantamento, em encantamento, em empatia. Então, assim, a palavra vira muito poderosa com você. Então, para a gente é uma honra, assim. Eu fiquei muito honrada com o convite, muito feliz. E muito, muito obrigada.